Oi gente, tudo bem? Aqui é Nicole Sierra e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho a respeito de um tema, assim, bem contundente, um tema especial, um tema que acho que todo mundo já passou por isso, eu já passei por isso, que é a famigerada falta de autoestima, falta de amor próprio. E eu vim falar sobre isso porque eu já passei por isso de uma forma muito profunda na minha vida e Jesus me curou demais de muitas coisas, muitas ideias que eu tinha a respeito de mim mesma. E, gente, quando a gente tem uma autoestima bem trabalhada, quando a gente tem nossa autoestima firmada em Cristo, a gente consegue desempenhar muito mais o propósito que Deus tem pra nossa vida, porque a gente se deixa ser tratado, se deixa ser curado. E por mais que naquele momento que eu não estava bem com a minha imagem, com aquilo que eu pensava sobre mim mesma, eu vejo que eu tinha que ter passado por aquilo, por aqueles traumas, para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. E eu sei que isso vai me levar a muitas outras coisas, e se eu posso ajudar alguém com aquilo que eu passei, né? Eu sempre digo que aquilo que eu já passei na minha vida, de ruim ou de bom, isso vai servir para ajudar outras pessoas. Então, cá estou eu para falar sobre autoestima, que é muito mais do que falar, ai, você tem que se amar. Tantas propagandas falando, ai, porque a gente tem que se amar, né? O amor próprio é tudo. Mas como que chega nesse amor próprio? O que a gente faz pra poder chegar nesse amor próprio? E como eu falei, gente, são muitas camadas, sabe? As pessoas falam, ai, porque eu tenho autoestima baixa e eu me acho muito feia. Mas, gente, até chegar na parte ali, imagem, beleza, existem, assim, ó, muitas camadas. Existem muitas camadas. A gente tem os traumas, as nossas características, o nosso jeito de ser, que muitas vezes a gente não consegue lidar com aquilo que já aconteceu, e a forma como a gente lida com as coisas, o nosso jeito mesmo, a nossa forma de se expressar, a nossa forma de ser, a gente não se sente aceito, e aí por causa disso a gente não se aceita também. Também tem muito a ver com as nossas ideias, que muitas vezes a gente não consegue se posicionar porque a gente tem medo daquilo que as pessoas vão achar de nós, e porque a gente mesmo não se acha digno de expressar as nossas ideias. Tem essa questão do propósito, que pra mim é o que mais queima no meu coração, é o que mais fala no meu coração, que pessoas que não se amam, que não se respeitam, que não entendem quem são, não assumem o seu papel no mundo, por conta de autoestima baixa, por conta de várias questões que são pequenas, gente, só que elas viram uma bola de neve, e por causa disso as pessoas elas não conseguem se compreender como ser humano aqui nessa terra, e principalmente entre cristãos isso é uma questão muito séria, principalmente entre mulheres, homens também. Mas aí, como aqui é o meu espaço, eu entendo que existe um público feminino muito maior que acaba me assistindo, e por causa disso eu vim conversar, né, sobre essa questão, e eu vou colocar aqui, né, eu, mulher, mas homens também passam por isso todos os dias. Inclusive, eu acho que deveriam falar muito mais pra homens também a respeito de autoestima, porque é uma questão importantíssima. E aí, a última coisa é a aparência, mas geralmente ela é a parte, assim, ó, que mais pega. Por isso que é tão falado, é muito mais do que, ah, eu me acho feia. Eu lembro que quando eu tinha lá os meus 8, 9 anos, eu não me achava feia. Eu acho que tem toda aquela questão também de hormônios, de fases que a gente passa na nossa vida, mas o engraçado é que eu não me achava feia. Eu me achava, ok, normal. Mas eu não gostava de coisas ali quando eu era criança, coisas do meu jeito de ser, do jeito que eu falava, da forma como as pessoas me tratavam também, e aí por conta disso eu ficava sempre meio excluída, só que não é porque as pessoas excluíam, eu me sentia não parte daquilo. Essa questão do você tem que se amar, ela é uma coisa muito natural. Ela vem com o tempo, ela vem com o autoconhecimento, com o autorrespeito, que eu vou falar mais pra frente. Mas enfim, eu sempre fui uma criança, uma pessoa muito reflexiva. Eu lembro que com 5, 6 anos de idade eu já falava assim, mãe, como que só tem uma eu no mundo? Mãe, meu, é aquela coisa assim das crises de identidade, né? Aquela coisa bem existencial e tal. Eu sempre fui uma pessoa muito assim de, meu, só tenho uma vida pra viver e não sei do que, nananana. Só que isso foi se estendendo ao longo da minha adolescência. Então, quando eu era criança, eu tinha essa questão. Eu era a menina que ficava no cantinho da sala, eu gostava de conversar, só que eu não sentia que eu era bem aceita, que as crianças olhavam pra mim assim, meio... ai, a Nicole, deixa a Nicole. Eu sentia isso, e muitas vezes não era alguma coisa que as crianças estavam fazendo, mas eu me sentia assim, e eu acredito que existe sim uma influência maligna em relação a isso, pra que eu me sentisse dessa forma, porque eu tinha amigos, eu tinha pessoas que se importavam comigo, mas na minha cabeça eu sempre era a rejeitada, é aquela coisa do vitimismo, sabe? Eu sempre era, ai, tadinha da Nicole, não sei do que, ai, Nicole, E eu fazia isso comigo sem perceber, só que, gente, quem pode culpar uma criança? É uma criança, é uma cabeça de criança, um pensamento de criança, mas existiam comportamentos, né, das outras crianças que talvez reforçavam isso em mim.
E a minha mãe e meu pai sempre me deram muito apoio, sempre cuidaram muito de mim nessa parte, assim, sempre falavam: filha, você é muito especial, filha, você é muito inteligente. Mas existe uma questão que eu fui me conhecendo ao longo do tempo, que é a questão da nossa personalidade. Eu tenho um temperamento sanguíneo melancólico, que é muito comum em músicos, e o meu MBTI, inclusive eu vou até colocar aqui embaixo pra todo mundo fazer o teste de MBTI, é ENFJ. E as pessoas que têm essa combinação aqui de temperamentos e personalidades, elas têm um fundinho ali. Elas querem um pouco da validação externa, porém elas não querem que isso baseie a vida delas. Porém, é importante que elas tenham ali essa validação externa. Então, não adianta eu chegar e falar, sei lá, e culpar Deus por eu ser assim. E assim, se isso não é bem cuidado, se isso não é bem trabalhado, a pessoa ela acaba travando em várias áreas da vida dela. Por isso que eu acho extremamente importante que pessoas com personalidade extrovertida, principalmente, que elas entendam que elas são extrovertidas e que elas compreendam quem elas são, que elas trabalhem muito bem isso, porque essa parte assim, ó, de você chegar e conversar com as pessoas e você sentir que você está sendo ouvido, que você está sendo bem quisto ali naquele grupo, bem quisto, que palavra linda, que você se sente ali aceito, você se sente confortável, é essa a palavra. Quando você se sente confortável com aquilo que você está fazendo, com o papel que você está desempenhando dentro daquele grupo, você consegue se compreender melhor como pessoa e você consegue se soltar mais. E isso tem que ser muito bem trabalhado, principalmente assim nessa questão do meio cristão, porque se você não trabalha bem isso, você acaba ou paralisando, ou você acaba se tornando uma pessoa arrogante. Então é algo que eu tinha dentro de mim ainda muito criança, só que ao invés de eu ficar arrogante, eu me isolava, né? E isso foi se arrastando ao longo dos anos até eu chegar ali na minha adolescência, explosão de hormônios, puberdade, comecei a me apaixonar pelos menininhos e as coisas foram saindo um pouquinho do controle. Uma questão assim que foi muito primordial pra mim é que eu sempre conversei muito com a minha mãe. Eu não falava tudo o que eu tava sentindo, eu não falava, assim, absolutamente todas as coisas, porém eu sempre tive muita liberdade de chegar e conversar com a minha mãe. Eu entendo que muitas pessoas não têm essa figura, né? E isso foi algo que Deus, ele colocou na minha vida porque ele precisava que eu chegasse ao momento que eu estou agora. Eu entendo tudo como parte do propósito, né? Então a minha mãe, ela foi uma pessoa que me ajudou demais nessa parte. Eu sei que muitas pessoas não têm essa pessoa, mas eu indico pra todo mundo que arrumem uma forma de se expressar, de conversar, um terapeuta, um conselheiro, alguém que vá te ouvir, que você realmente possa confiar. E se você não tem, pede pra Jesus enviar na sua vida uma pessoa assim. Principalmente eu falo pra meninas mais novas, pra meninos mais novos, meninos mais jovens, que tenham alguém com quem conversar. Então eu ficava com aquela consciência dentro de mim. Eu sabia quem eu sabia que eu era única no mundo, porém tinha muita gente no mundo. Então eram vários contrastes, assim. Eu era única, mas tinha muita gente no mundo. Eu tinha um propósito pra desempenhar, porque eu tinha essa consciência ali muito, muito cedo disso, que eu tinha um propósito pra desempenhar, só que o meu círculo era muito pequeno, então eu não conseguia ver como sair daquilo. E aí, gente, é aquela coisa, principalmente na escola, quando a gente chega ali no começo da adolescência, a gente tem muitas pressões, né? Ai, pressão, ai, pra namorar, pra beijar, pra isso, pra aquilo, pra ir na festinha. E eu simplesmente não gostava daquelas coisas. Eu achava que não fazia parte do meu mundo. Porém, como eu tava muito inserida naquilo, eu me deixei levar muitas vezes por muitas situações que não tinham nada a ver comigo. E que se eu tivesse a cabeça, o mínimo assim da cabeça que eu tenho hoje em dia, eu não faria. E aí chega eu, com 12 anos, completamente perdida, né? Acho que foi o auge da minha falta de autoestima. Eu me sentia feia, eu me sentia lerda, eu me sentia excluída, rejeitada, uma garota impopular e mal amada. Eu tinha ainda um senso, eu falava assim, cara, será que as pessoas elas não percebem que eu sou uma pessoa tão legal? Então ficava essa coisa assim, cara, eu sou legal, mas as pessoas não sentem que eu sou legal, aquela coisa assim, tipo, ai, eu me importo, mas não me importo, importo, mas não me importo, importo, mas não me importo. E é legal eu trazer essa discussão, porque muitas pessoas, elas se sentem assim, e elas se sentem culpadas por serem dessa forma, mas na verdade é a personalidade que a gente tem, é a forma como a gente se porta em sociedade, é a forma como a gente se porta em relação a nós mesmos, e não é um pecado você ser do jeito que você é. Eu entendo que não é um pecado eu ser do jeito que eu sou, mas é uma característica minha que eu tenho que trabalhar, porque pode virar um defeito grande. E aí tinham aquelas partes da minha vida que eu acabava me envergonhando um pouquinho, e aí eu queria mudar na minha personalidade, no meu jeito de ser. Acho que todo mundo passa por isso, aquela fase de se descobrir, né, enquanto pessoa, querer participar de um grupo, querer participar de uma panelinha ali. E eu era a menininha nerd da sala. Eu era a menininha que era puxa-saco dos professores. Não é porque eu era puxa-saco, mas eu me dava muito bem com os professores, eu não fazia esforço pra me dar bem com os professores. Simplesmente acontecia. E aí, ai, qual é a metida?
Ah, a Nicole é nerdzinha. Ah, a Nicole é muito certinha. Ah, sabe o que que é? Que a Nicole ela é muito ingênua, ela é muito inocente, muito criança. E eu ficava, não, eu não quero ser nerdzinha, eu não quero ser certinha, eu não quero ser criança. E daí chegou ali essa fase de que todas as minhas amiguinhas, elas tinham um namoradinho, elas tinham um ficantezinho, elas tinham um crushzinho e tal. E aí eu sentia que nenhum menino jamais se apaixonaria por mim, porque eu era feia, lerda, mal amada, e não sei do que, excluída, e eu simplesmente sentia que eu não me encaixava. E assim, gente, eu tô contando isso pra que vocês realmente possam se identificar, porque eu sei que muita gente aconteceu exatamente a mesma coisa. Então por isso que eu tô contando, sabendo que essa é a história de muita gente. E havia uma questão ali pra mim, gente, que essa questão, ela foi assim, ó, pá, principal. Eu usava óculos. Eu me sentia a própria patinho feio dos filmes. E então meu filme preferido na minha adolescência era, adivinha? O Diário da Princesa, porque no final a personagem ela tinha um glow up, né? Ela ficava linda, maravilhosa e eu pensava, cara, quando que o glow up vai acontecer na minha vida? Por que esse glow up não vem na minha vida? Só que eu não entendia, né, gente, que era magia de Hollywood, era tudo realmente feito pra que a gente pudesse se identificar, eu não tinha essa consciência. Então eu sentia assim que eu não merecia estar com as pessoas que eram consideradas legais, eu sentia que eles nunca iam fazer amizade comigo, eu sentia que eu colocava muitas rotulagens em cima das pessoas e eu colocava muitos rótulos em cima de mim também. Então eu ia me fechando cada vez mais e ao mesmo tempo eu pensava, cara, mas se Deus me ama tanto assim, porque eu me sinto um lixo em relação aos outros. E eu falo que é por conta do círculo extremamente pequeno que eu tinha e cada vez eu me fechava mais, eu me fechava muito dentro da minha cabeça, né? Então a gente tem aquela coisa assim, eu não quero, né, que isso também soe errado, mas a gente tem aquela questão de achar que a gente é muito o centro do universo. Mas não é porque a gente é arrogante, porque a gente é metido, porque não é nada disso. Mas a gente acaba se fechando tanto dentro da nossa cabeça que a gente não vê os outros em volta e a gente não consegue se identificar com os outros naquele momento, sabe? Então muitas vezes, ai, mas se eu fizer isso de tal jeito, ai, porque se eu fizer dessa forma as pessoas não vão gostar de mim, ai, por que as pessoas vão pensar? Eu parei e eu comecei a trabalhar muito essa questão na minha vida a partir do momento que eu percebi que eu era mais uma pessoa na roda de amigos, que as pessoas não iam prestar tanta atenção em mim quanto eu achava que elas prestavam. Eu presto atenção em mim, mas pra aquela pessoa aquilo foi só mais um momento. Ah, aquilo ali foi só mais uma ofensa que ela fez pra outra pessoa e ela não vai nem lembrar daquilo e tal, e isso é questão de caráter de cada um. Porque sim, eu passei por momentos que foram realmente de bullying na minha vida, e de momentos que as próprias crianças, elas me excluíam, porém eu deixava aquilo entrar muito dentro de mim, sabe? E eu pensava, cara, é um choque, né, pra cabeça de quem tá muito fechado dentro de si. E aí com 15 anos eu lembro que foi um período assim de muitas mudanças na minha vida. Eu tinha estudado muito tempo na mesma escola com os mesmos colegas, né? Eu já tinha mudado de escola algumas vezes, já tinha mudado de cidade, de estado, então eu já tinha tido essa coisa de fazer amizade com outras pessoas, só que aí com 15 anos eu, né, fui pro ensino médio. E quando eu cheguei no meu ensino médio, já tinham pessoas na minha sala que já não eram muito com a minha cara. Porém, eu tinha alguns amigos na sala, eu tinha 2 amigos na sala. Eles foram as pessoas que me ajudaram naquele momento, né? Eu acabei fazendo amizade com mais 2 meninas. Então, assim, eu tinha poucos amigos, né, colegas, assim, de escola. Ficava mais fechadinha ali na minha, e enquanto isso eu fui trabalhando dentro de mim, coisas que eu nem sabia que eu tinha. Até que no segundo ano eu fui pra uma outra escola. Foi um momento de muito aprendizado pra mim, porque quando eu cheguei na escola, eu lembro que o pessoal, eles eram muito unidos, e eles davam muito valor pra enturmar as pessoas. Então eu lembro que eu não fiquei sozinha em nenhum momento nessa escola. E assim, gente, eu me permiti conhecer pessoas diferentes, pessoas que eu nunca pensei que eu fosse fazer amizade. Tinha muito aquele estereótipo, sabe? Tipo, ai, das meninas populares, ai, dos meninos populares, ai, dos meninos nerds, das meninas sei lá do que, né? E eu fiz amizade com basicamente todo mundo da sala. Eu me permiti conhecer, eu me permiti ser quem eu era e deixar as pessoas me conhecerem também. E isso foi, assim, a coisa que mais abriu os meus olhos, porque eu fiz amizade com muita gente que eu carrego até hoje. Eu me permiti ser quem eu era e deixar as pessoas serem quem elas eram, junto comigo também. Então uma das coisas que eu falo, principalmente quando eu vou aconselhar adolescentes que passam por uma autoestima muito baixa, que tem um momento de autoestima muito baixa, é pra mudar de cenário. Pra que elas pensem que existem muitas realidades diferentes. Então tudo isso vai acabar influenciando você. Então você tem que parar, pensar, observar o ambiente que você tá e falar, cara, quem sou eu no meio
desse povo aqui. Você pode se apegar em quem realmente tá do seu lado ali. Uma das coisas que aconteceu no meu ensino médio, que não aconteceu em nenhum dos meus anos de escola, e eu tô focando aqui bem nessa parte de escola, porque eu quero fazer um vídeo depois da escola pra poder falar, né? É que nenhum dos meus anos anteriores eu mostrava pras pessoas que eu cantava. Eu cantava na igreja, participava de ministério, já faziam anos que eu tava naquilo que eu cantava, que eu fazia aula e tudo mais, que eu era, né, já era musicista, eu já ia estudando, já tava nessa caminhada ali, mas eu não mostrava pras pessoas que eu cantava. Então ninguém na escola sabia que eu cantava, a não ser que fosse uma pessoa da minha igreja. Foi nessa escola que eu vi que eu era extrovertida, que eu consegui colocar esse potencial que eu tinha pra liderar as pessoas, pra poder liderar grupos, pra poder falar em público, que era algo que eu já gostava, que eu já fazia em outros círculos, eu já fazia lá na minha igreja. Então aí vem essa parte do autoconhecimento e do autorrespeito. Você respeita quem você é, você consegue trabalhar pontos que você realmente vê que precisam de mudança, pontos do seu caráter que precisam de mudança, e você começa a se respeitar muito mais. Então tem muito dessa coisa assim da atitude. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos de pessoas que falam: olha, eu vou te mostrar como que você consegue parecer muito mais bonito só com autoconfiança. E isso é muito real. A Bíblia fala que como imagina no seu coração, assim é. Então quando você chega num lugar, por exemplo, quando eu cheguei nessa escola eu não conhecia ninguém mesmo. Quando eu cheguei, e aí eu falei, eu sou a Nicole, eu sou assim, 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 assado. E eu fui me permitindo ser quem eu era, e me permitir conhecer outras pessoas, eu vi que a minha atitude em relação aos outros mudou. Eu já não tava mais tão ali na defensiva, eu já não tava com tantas camadas ali de anos de pessoas colocando opiniões sobre mim e eu formando opiniões sobre mim que eram completamente mentirosas. E daí eu fui começar a entender e caminhar com Deus nos meus propósitos de entender que eu era amada, eu era única e eu tinha apenas uma vida pra viver com plenitude. E aí volta naquela questão que eu já tinha lá antes, que eu tinha o meu propósito, mas eu não conseguia viver esse propósito por conta do ambiente em que eu vivia. Eu conseguia entender que sim, tinha muita gente no mundo, mas eu era a única. Eu conseguia inverter os papéis. Aí eu conseguia inverter esses argumentos. Antes eu falava que eu era a única, mas tinha muita gente no mundo. Agora eu conseguia pensar o contrário, que existia sim muita gente no mundo, mas eu era a única, assim como cada um deles eram únicos e cada um deles merecia o devido respeito. Eu sabia que meu círculo de pessoas ele era muito pequeno, mas o propósito que eu tinha ali ainda era um propósito real, ainda era um propósito que fazia sentido e que eu tinha o propósito de desempenhar ali naquele círculo de pessoas. E daí eu conseguia viver a plenitude de cada momento, de aproveitar cada momento. Então os meus 2 últimos anos de escola, eles foram muito bons porque eu consegui me descobrir muito mais, entender quem eu era. Eu lembro que uma das coisas assim que eu olhei logo que eu cheguei na escola é que eu olhei pra uma menina e daí eu já fiz a imagem de quem ela era na minha cabeça. Eu falei, cara, essa menina é metida, ela é assim, ela já tem alguma amiga aqui na escola, não sei do que, e realmente foi o que aconteceu. A menina, ela chegou e aí ela começou a conversar com uma das meninas que eram popularzinhas da escola e tal. E eu lembro que essa menina que era popularzinha da escola, ela veio e começou a conversar comigo. E eu lembro que no primeiro dia que eu fiquei com elas no intervalo da escola, eu lembro que eu não consegui me abrir com elas. Isso foi uma coisa assim que me marcou muito. Eu não conseguia abrir com elas porque eu tinha muito daquela coisa assim, tipo, do auto-julgamento, assim, daquela casca de não consigo, né, travada completamente, não conseguia nem falar. Aquela timidez, aquela coisa de não conseguir mostrar quem eu era. E o tempo foi passando, eu fiz amizade com outras pessoas, e esse grupinho que eu tinha amizade, que era um grupo só de meninos, eles acabaram me conectando com esse grupo das meninas. E eu fiz amizade de uma forma tão grande com essas meninas, que depois eu acabei ficando no meio dos 2 grupos. Então era muito legal, porque a gente acabava fazendo assim uma ponte, sabe? Todo mundo era amigo de todo mundo, e foi um período muito bom na minha vida. E assim, gente, tô falando muito dessa parte de escola, porque eu sei que existem muitos adolescentes que me assistem, que pedem conselhos pra mim, que mandam mensagem pra mim lá no meu Instagram, inclusive, me segue lá no Instagram, pra conversar, e eles pedem conselhos e eles passam a maior parte do tempo deles na escola, né? É o grupo maior, assim, que eles vão ter pra poder, né, desempenhar. E eu queria muito que alguém tivesse me falado tudo isso que eu falei hoje. É um processo que cada pessoa vai passar pelo seu, cada pessoa ela vai entender o seu processo nessa vida, mas é muito importante que você entenda o quanto antes quem você é e que você consiga associar isso com Deus, que você consiga entender que você é amado, que você consiga buscar o seu propósito. Então, o que eu falo pra todo mundo que tá passando por um processo de baixa autoestima, que não consegue se sentir bem consigo mesmo, bem dentro da sua pele, é que antes de você buscar muitos e muitos livros de autoajuda e tudo mais, que são válidos, são bons, que você busque entender qual é o seu propósito em Deus. Eu já tinha isso dentro de mim
muito antes de tudo isso. Mas conforme eu fui crescendo, esse propósito ele foi sendo aflorado na minha vida. E tudo, absolutamente tudo tem a ver com ele. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, curte bastante esse vídeo. Não sai desse vídeo sem curtir, por favor. Deixa um comentário aqui embaixo também, porque é muito importante que eu tenha esse feedback de vocês, né? E pro YouTube também é muito importante. Me segue lá no Instagram, no TikTok, no Pinterest, porque eu posto muita coisa por lá, muito conteúdo legal. E é isso, que Deus abençoe muito a sua vida, que você possa trilhar muitos caminhos com o Senhor. Um beijo, um queijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.